Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Já que eu falei no começo do programa que seria... que foi um dia de notícias complicadas, vou já jogar a primeira pro Túlio, que eu gosto do cara aqui, que não tem papo na língua, né? Que vai falar o que pensa, porque o Flamengo está negociando o Natan, zagueiro, um empréstimo, ele com o Red Bull Bragantino de São Paulo. E o que a gente está apurando aqui no Coluna é que a conversa está bem adiantada. O staff do Natan vê também uma boa oportunidade com o empréstimo até o fim do ano, só que após isso, o empréstimo seria de 3 milhões e o Flamengo recebendo, depois teria uma cláusula não de opção de compra, e sim de obrigação de compra, Túlio, que se ele fizer determinados jogos pelo Bragantino, o Bragantino é obrigado a comprar o jogador. Como é que você vê essa situação toda, essa decisão do Flamengo de um zagueiro que, na minha opinião, pode ser um dos grandes do futuro do futebol brasileiro, porque não é aquilo para dar rodagem. Se tem essa cláusula de obrigar o outro time a comprar, o Flamengo não quer mais o jogador, né? Não é que não queira, quer fazer dinheiro e, de repente, se segurar ele ganhando um destaque maior, pode fazer uma venda melhor. Mas, por enquanto, a negociação está ocorrendo, não está sacramentada, mas está bem encaminhada, Túlio. Assim, me estranha em diversos aspectos, né? Porque outros jogadores muito mais contestados no elenco, como o próprio Michael que a gente estava falando aqui, que eu acho que deveria jogar mais e falar menos, tiveram propostas. Vitinho teve, Léo Pereira, Michael, todas recusadas, né? Michael, inclusive, tomou essa decisão de voltar, bababá. O Natan, nessa aí, que parece que já está há muito tempo conversando por um valor irrisório. Eu estava vendo que a multa do Natan, não sei quanto que é para Nacional, mas a multa para transações, né, para times de fora é de 400 e tantos milhões a multa. Aqui no Brasil eu não sei quanto é, mas deve ser menos de 100 milhões de reais, né? Então, assim, era um jogador que teve muita valorização da própria direção na última renovação que teve com ele. Por que agora querer se livrar dessa forma do jogador? Vamos considerar que hoje, quais as opções que nós temos para a zaga do Flamengo? O Natan não está. Hoje o Léo Pereira, que o Flamengo não quis negociar, está na frente dele. Ou o Rogério Ceni não gosta de trabalhar com ele. Assim, por que, né, esse valor tão baixo? E depois o valor de venda também é super baixo também. É um valor, assim, absurdo. Eu vi gente criando teoria, não, mas é de repente para trazer o Claudinho, desculpa. Natan é muito mais jogador que o Claudinho. O Claudinho nunca se destacou num time de expressão. Destacou aí no Bragantino aí, entendeu? Então, assim, qual o sentido que faz isso, né? Porque, e vai lembrar, né, muita gente lembrou isso na timeline, que a atual gestão, quando a direção lá, a tal direção, tem gente que não gosta de falar de gestão, a atual direção questionou quando o Flamengo vendeu o Paquetá e vendeu o Léo Duarte depois, né? Estava negociado. Abriram uma sindicância no clube, uma comissão de inquérito para poder apurar, né? Então, assim, e agora vão vender o Natan, puta zagueiro promissor, que você poderia ganhar muito mais dinheiro do que até o Paquetá. Porque, como eu falei, o Paquetá explodiu já, né? Túlio, oi. Rapidinho, só para te ajudar no comentário, o Flamengo vendeu o Léo Duarte por 43 milhões de reais para o Milan, ou seja, uma quantia muito maior do que está sendo especulada de 22 milhões de reais pelo Natan. Então, assim, não dá para entender, né? O Natan é um jogador que já mostrou sua qualidade, tem sim seus problemas ali que podem ser corrigidos, né? Você com um treinador que vai te dar uma atenção. A gente tem vários exemplos no futebol brasileiro, até no Flamengo, o próprio Arão, né? Chegou o Jesus e falou: tu vai jogar assim, 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 e a gente viu o que aconteceu. Então, assim, essa história tá muito esquisita, assim, essa negociação. Assim, eu não vou fazer nenhuma acusação leviana de coisas que eu não sei, de que eu não ouvi, mas não dá para entender, tanto financeiramente. Eu vi gente que a gente tem um compromisso de tentar
defender o indefensável. Eu, ainda bem, nunca tive esse compromisso, né? Sempre tive minha dignidade de falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, onde eu quiser, da forma que eu quiser, com argumentos, né? Não falar por falar. Mas eu vi gente tem aí a necessidade de tentar fazer com que essa coisa seja um grande negócio, trazendo teorias que, assim, não faz o menor sentido. Ah, o Flamengo precisa de caixa. Não, se o Flamengo precisa de caixa, tá desesperado, isso aí é desespero, então. Se você tá vendo. Então, por que negociou o Léo Pereira? Não negociou o Vitinho? Né? O Michael recebeu uma proposta há pouco tempo. Sei lá, menos de um mês aí, Michael veio. Não vou sair do Flamengo, eu quero ficar, não sei o que, há pouquíssimo tempo aí. A gente estava fazendo resenha aqui outro dia falando sobre isso. Ele falou, o Michael deu declarações de que não quer sair do Flamengo. Os empresários dele foram lá no hotel, lembrou disso? O Flamengo estava concentrado por alguma partida há pouquíssimo tempo. E vai se desfazer do Natan, do nada, assim. Então, assim, me estranha, né? Vamos ver se, confirmando esse negócio, se vão apurar e por que essa direção, né, que era uma oposição tão ferrenha e preocupada com os nossos jovens da base, eu estava lendo ali até para achar o lance do Filosofia Única de Flamengo, procurando ali, como eu aprendi lá no Flamengo também, papel aceita tudo, né? Muitas teorias, muitas filosofias, né? Uma coisa muito bonita, e na prática está fazendo justamente o que criticava, dando de bandeja as nossas categorias de base, né? E aí o pessoal lembrou dos anos 90, né? Na época da gestão do Veloso, que vendeu Djalminha, Marcelinho, quem mais daquela época? Paulo Nunes, vários jogadores que foram brilhar em outros clubes, brilharam, né? Mauri aí foi para a seleção brasileira, campeão. Marcelinho hoje é o maior ídolo do Corinthians. Paulo Nunes ganhou Libertadores no Grêmio. Esteve também Júnior Baiano, a geração de 90, né? Campeã da Copinha, campeã da Copa do Brasil também, que são os jogadores da base. Estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, não dá para entender em diversos aspectos. No aspecto econômico, né? No aspecto técnico, porque, assim, o Rogério não conta. Então o Rogério hoje, agora, depois do Léo Pereira, já vazou, né? O Léo Pereira emocionalmente fraco, se entregou, não sei o que, agora está na frente do Natan e, politicamente falando, na parte interna do Flamengo, estão fazendo justamente o que eles criticavam. É um absurdo essa negociação, não faz sentido algum, mesmo que fosse um empréstimo, porque mesmo com o Bruno Viana, a gente não sabe ainda se o Bruno Viana vai se adaptar, se o Bruno Viana vai conseguir jogar. Vale lembrar que, com os problemas de convocações, que a gente estava discutindo aqui ontem, Copa América, eliminatórias, né, várias datas que a gente vai ter nesse calendário que vai ficando cada vez mais louco no futebol brasileiro, né? Então, provavelmente, é quase certo que o Rodrigo Caio seja convocado. A gente não sabe também até quando o Rogério vai ter a opção de ter o Arão como zagueiro, né? De repente pode ter alguma necessidade no meio. A gente não sabe. Aí você vai tirar uma opção que você tem, que é certa. Natan deu certo no Flamengo. Ele deu certo no profissional, chegou, encaixou, ganhou a titularidade. Olha, o Lincoln, que a gente fala tanto aqui, o Lincoln nunca conseguiu isso. O Lincoln chegou no profissional do Flamengo, nunca conseguiu se firmar. A gente pegou um garoto que, de uma posição complicada, conseguiu se firmar e está dando de bandeja ele para o Bragantino. Então, assim, não dá para entender. Acho que a diretoria vai precisar se explicar, confirmando essa negociação. Absurdo total, em todos os aspectos. Indefensável o que essa direção está fazendo aí nessa negociação do Natan. E aí, Paulinha, essa situação de uma joia que a gente estava elogiando, por exemplo, as duas primeiras partidas do Flamengo não levou gol, ele foi muito seguro com o Noga, na última temporada até ele foi titular em várias partidas, ajudou o Flamengo no caminho do Octa, e agora tem essa negociação em caminho aí. Como é que você está vendo? Eu concordo com tudo que o Túlio falou. Eu acho que, sabe aquele ditado, tem caroço nesse angu? Essa negociação está muito estranha. Não digo... Paulinha, posso te interromper rapidamente para vocês terem noção? O Flamengo renovou há pouco tempo o contrato do Natan até 2024, colocou a multa em 70 milhões, 437 milhões de reais, né, e 70 milhões de euros, né, que dá 437 milhões de reais, e isso em dezembro de 2020, agora está valendo mais. Teve o Torino, lembra? O Torino ficou de olho no Natan. Sabe quanto que o Flamengo falou que começava a aceitar a conversar? Sabe qual era o valor? A partir de 10 milhões de euros, que dava, na época,
62 milhões. Como que agora vão vender por 1/3 do valor? Cara, é absurdo, absurdo. Hoje daria 66 milhões, é mais 4 milhões aí, o que o Carioca paga por 2 anos, o que a Record tá pagando por 2 anos de Carioca. Absurdo. Desculpa, Bolinha, te interromper. Não, imagina. E eu não consigo entender porque absolutamente nada nessa negociação e no que foi divulgado faz sentido para mim. Porque aí a gente acaba sendo meio que repetitivo, porque a gente volta sempre naquela questão de que quando o Flamengo precisou, lá atrás, contra o Palmeiras, essa história que a gente está cansado de contar aqui, foram os meninos que deram conta, né? E foi aí que a gente descobriu o Natan e o Hugo, né? Assim, que a gente descobriu, que eu digo, a torcida, a massa da torcida descobriu o Natan e o Hugo. E desde então, e eu acredito que isso é uma coisa que a direção deveria levar em conta, que desde então, quando o Flamengo estava enfrentando aquele monte de problema com a zaga, de que ninguém se ajustava, né? Nenhuma dupla se ajustava, e o Rodrigo Caio vindo de várias lesões, né? Uma lesão atrás da outra, desfalcando a equipe, a gente não podendo contar com o Léo Pereira e com o Gustavo Henrique, e a gente precisou de uma solução, e a solução veio de casa, né? A solução caseira foi quem foi lá e resolveu, foi o moleque que bateu no peito e falou: dá a responsabilidade para mim que eu resolvo. Foi o Natan que caiu nas graças da torcida e muito justamente, foi muito justo, com atuações muito seguras, né, sendo protagonista em diversas partidas. E a gente viu uma época em que o Natan era cotado para assumir a titularidade ao lado do Rodrigo Caio. Diversas vezes foi discutido que assim que o Rodrigo Caio voltasse, a dupla ideal era Natan e Rodrigo Caio. E, inclusive, a gente ainda falava, se sem o Rodrigo Caio, né, se jogando ao lado do Gustavo Henrique, que na época estava oscilando demais, se jogando ao lado de um zagueiro que estava oscilando, que não demonstrava segurança, o Natan já tinha conseguido se destacar, a gente sempre falava, imagina a hora que esse moleque tiver a oportunidade de jogar com um cara como o Rodrigo Caio, que é o xerife dali, a experiência, como que ele não vai se destacar mais ainda, né? Não é muito, não é forçação, não é demais falar que o Natan é sim uma das grandes promessas da base do Flamengo e tem sim um futuro muito promissor. E se a questão é dinheiro, faz menos sentido ainda essa negociação. Porque se é desespero de precisamos de caixa, 3 milhões de euros, 20 milhões de reais, para um time que está desesperado por dinheiro, que precisa fazer caixa, o que é 20 milhões de reais para um garoto que tem uma multa de 60 milhões? É óbvio que a gente sabe que a multa é jogada lá no alto, que ninguém paga o valor da multa, né? É óbvio, a gente sabe que ninguém pagaria 60 milhões. Mas a gente bota lá em cima justamente para que, a partir dos 10, como o Túlio falou, a partir de uma proposta consistente, uma proposta decente para o nível de atleta que você está negociando, com um futuro mega promissor pela frente. E a gente sempre falava que se o Natan continuar tendo oportunidade, vai ser difícil segurar no Brasil, assim como o Hugo. Vão vir propostas de fora. Para você chegar do nada, sem nenhuma explicação, e ver um empréstimo num valor irrisório, com uma obrigação de compra, com um valor pífio, e você fica assim. Que parte do o Natan é tão dispensável assim que a gente perdeu? Porque na própria linha sucessória, e mesmo avaliando, que a gente fala, o Ceni não gosta de trabalhar com a base, era Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, e quem estava substituindo um dos dois, antes do Arão vir para a zaga, era o Natan.
Não era o Tuller ou o Léo Pereira. Era o Natan. Então, como que essa prioridade, essa fila de sucessão mudou ao ponto do reserva imediato, digamos assim, porque é uma dupla. A partir do momento que um sai, sem contar o Arão na zaga, tá? O Natan é o reserva imediato do que saiu, né? A partir de que momento o reserva imediato virou tão dispensável para ser negociado por um valor tão irrisório? Faz sentido. Então, como o Túlio falou muito bem, se essa negociação for realmente... Só para não perder o fio, rapidinho, e vai lembrar que lembra do Michael, quando o Michael não, Léo Pereira, começou, não, vai vir proposta, mas a gente não vai aceitar qualquer... Saiu matéria disso, não vamos aceitar qualquer proposta, não sei o quê. Por que agora, depois do Flamengo recusar essa proposta do Turino de 40 milhões de reais de dezembro de 2000, você está falando de dezembro de 2020, o Flamengo agora negocia por qualquer valor? É estranho, só para ilustrar também isso aí. Nem que fosse por dinheiro, se for por dinheiro, faz menos sentido ainda. Porque o valor é pífio. O Natan está sendo dado ao Red Bull Bragantino. O Flamengo está abrindo mão de uma das maiores promessas, jogadores mais promissores da safra atual. Por quê? E aí eu tô muito com o Túlio. Se isso se confirmar, alguém vai ter que vir explicar. E eu, de coração, não espero nenhuma explicação que faça a gente entender nada. Porque a gente já sabe como que são as declarações. Eu não espero que ninguém vá vir falar o que a gente quer ouvir. Ninguém vai responder o que a gente quer ouvir. Ninguém vai responder o que a gente quer saber. Mas que pelo menos alguém dê as caras. Igual na época que o Flamengo estava passando aquele monte de problema lá no Brasileirão, que toda vez que sofria uma goleada tinha uma entrevista. Eles não respondiam nada do que a gente queria saber. Nada. Era uma entrevista única e exclusivamente para passar pano. Até hoje, né? Até hoje. Inclusive, eles tiram, né? Vai lembrar, tiram as perguntas que eles não querem responder, porque é mandado antes. O Flamengo hoje que é o único clube no Brasil que ainda não utilizou a videoconferência, né? A videochamada, de colocar os repórteres para participar diretamente, né? Todos os clubes no Brasil fazem isso, mas eles preferem, porque eles flertam, né, com muita gente que gosta desse controle da imprensa, essa coisa toda, e impedem as perguntas, né? Então, mais uma vez, só para ilustrar isso aí, que é uma coisa... Também, quem trabalha na comunicação do Flamengo, né? Então, assim, não é nenhuma novidade da gente esperar coisas desse tipo. Então, a gente já não espera muito, sabe? A gente sabe que a resposta que a gente quer não vai vir, mas que pelo menos venha alguma. Nem que seja uma fantasia, nem que seja para passar um pano, como são como foram todas as últimas declarações, que não esclareceram nada, mas pelo menos tinha alguém ali, dos males o pior, sabe? Dos males o menor. Pelo menos tinha alguém ali para botar a cara para falar, para não dizer que agora vocês não podem falar que ninguém falou nada. Vocês não podem falar que o clube não se manifestou. Se vocês ficaram satisfeitos ou não, outros 500. A gente estava ali para falar. Então, eu acho que pelo menos isso tem que acontecer. Mas duvido muito que a gente consiga entender o que está por trás dessa negociação com esses valores irrisórios.